Bom, pessoal, dando continuidade ao tema poder de polícia, um dos temas recorrentes em prova de concurso, quando aparece a matéria poder de polícia, é o tema da prescrição para o exercício do poder de polícia. Isso porque nós temos no Brasil uma lei federal, ela só vale para a União, mas que é muito famosa, que é a Lei 9873 de 99, que assim, prevê qual é o prazo prescricional, não só para a administração pública é, poder constituir a multa em razão do poder de polícia, em razão do reconhecimento, né, de que a administração, de que o particular, perdão, de que o administrado ele agiu, enfim, né, de maneira ofensiva à ordem de polícia. E nós temos também previsão sobre o prazo para a administração, enfim, ajuizar uma ação visando a cobrança desse valor, né? Então, a Lei 9873, ela é assim, dela vale a pena, né? Eu costumo dizer o seguinte, não vale a pena, a meu ver, ler toda a lei, mas os dois primeiros artigos da Lei 9873 são os que mais aparecem. Deixa eu colocar na tela aqui rapidamente, está lá. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato. Aí adoram perguntar, é da ciência do ato, é do dia? Não, é da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, por uma razão muito simples, quer dizer, enquanto a conduta está sendo praticada, não há inércia da administração. Então, esse é o prazo de prescrição quinquenal a partir da prática do ato ou da cessação da conduta no caso de infração permanente. Parágrafo primeiro, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, aqui é a prescrição intercorrente, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Já vi muitas perguntas do tipo, desde que haja requerimento? Não, serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada. Portanto, não depende de provocação de quem quer que seja, a administração pode, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e arquivar aqueles autos. Parágrafo segundo, quando o fato, objeto da ação punitiva da administração, também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Aliás, isso é comum, né? Você ter uma conduta que simultaneamente representa uma conduta tipificada no Código Penal e também como ilícito administrativo. E atualmente o entendimento no sentido da incidência do prazo prescricional do direito penal depende apenas da tipificação, não depende mais do ajuizamento da ação penal, do recebimento da denúncia, né, portanto, ou então da investigação da matéria penal. Não, basta que seja crime, tipificada como crime, para que o prazo prescricional seja regido pela regra do direito penal. E a prescrição do direito penal, ela normalmente é mais elevada do que o prazo de 5 anos. E se não for, aí vem uma né, teoria no sentido que, se não for, você tem que pelo menos preservar os 5 anos do caput do artigo 1º. Artigo 1º-A, constituído definitivamente o crédito não tributário, porque essa multa ela não é uma execução tributária, vai ser uma execução fiscal, vai ser, né, mas de crédito não tributário, porque você sabe que a Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, também ela prevê que também o crédito não tributário pode ser objeto de execução fiscal. Após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Então, aqui nós temos 5 anos para constituir esse crédito não tributário para o decorrente do exercício do poder de polícia e, constituído o crédito não tributário,
a administração tem mais 5 anos aí só para ajuizar a ação, e esses 5 anos para o ajuizamento da execução, né, da ação de execução, ele começa a contar a partir do término do processo administrativo. Né? Enfim, então é importante lembrar essas duas regrinhas. Há um tempo atrás, o Supremo decidiu sobre se a Guarda Municipal poderia ou não exercer poder de polícia. Né? Havia uma discussão muito grande se o poder de polícia de trânsito só poderia ser exercido por órgãos de segurança pública ou se outros órgãos da administração que não integrassem a segurança pública também poderiam exercer poder de polícia. No Rio de Janeiro até surgiu uma situação interessante, porque a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que foi até a primeira Guarda Municipal no Brasil, ela, se não me engano, foi a primeira. Ela surge de dentro da Conlurb. A Conlurb é a empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, empresa pública municipal, e era um departamento da Conlurb, e aí criaram isso como empresa pública. Num primeiro momento, a Guarda Municipal do Rio era uma empresa pública e ficou aquela dúvida se podia não multar. Nós já vimos que no caso do Megatrans está resolvido isso, mas depois a Guarda Municipal do Rio de Janeiro se tornou uma autarquia municipal, e aí a dúvida mudou só, né, o tipo de dúvida, porque a autarquia pode exercer poder de polícia, mas a questão era, tá, mas e no trânsito? Quem é que pode fiscalizar o trânsito? Será que só os órgãos públicos do artigo 144? Ou será que outros órgãos também poderiam? Né? O 144, deixa eu colocar aqui para vocês, só para a gente rememorar, ele elenca os órgãos de segurança pública, né? Tá aqui, ó, segurança pública, dever do Estado, tal, exercida através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal. Aqui não consta a Guarda Municipal. A Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Ela vai aparecer aqui no parágrafo 8º da seguinte forma: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Ah, tá vendo aí? No órgão de segurança pública não pode fiscalizar o trânsito, não pode exercer poder de polícia. Não foi esse o entendimento do Supremo. O Supremo entendeu que o poder de polícia pode ser exercido por quem também não é órgão de segurança pública. A Guarda Municipal pode sim exercer poder de polícia. RE 658.570, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Né? Ela não pode criar a sanção, mas ela pode aplicá-las. O exercício do poder de polícia, né, o exercício do primeiro, não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais. A Constituição ela outorgou com exclusividade, no artigo 144, apenas as funções de promoção da segurança pública. A fiscalização do trânsito, ela embora possa estar ostensivamente, constitui mero exercício do poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. Então, guardem este exemplo aí de julgado do Supremo, um julgado importante no sentido de que a Guarda Municipal também pode exercer poder de polícia. Outro aspecto importante, o poder de polícia, ele, nos termos do artigo 145 da Constituição, ele é remunerado por taxa. Está aqui 145, inciso 2, que taxa, inclusive, que é um tributo. Né? Taxas, a União, Estados, Distrito Federal e Município podem cobrar taxas em razão do exercício do poder de polícia. Também pela utilização efetiva potencial de serviços públicos específicos e indivisíveis, mas taxa em razão do poder de polícia. Aí fica a dúvida, mas será que o ente da federação pode cobrar uma taxa ainda que não exista um órgão para fiscalizar aquela atividade? Como é que é isso, né? Cobrar uma taxa de, sei lá, dos estabelecimentos empresariais, taxa de localização e fiscalização. Mas não tem nem o município, não tem nem aquele órgão de fiscalização. Como é que ele vai cobrar a taxa para fiscalizar uma coisa que ele não consegue porque não tem o órgão, né? E aí o Supremo já decidiu sobre esse tema no RS 588322 da seguinte forma. Vou até ler aqui, olha, taxa de renovação e localização de funcionamento do município de Porto Velho. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia
daquelas de utilização dos serviços específicos de visita, facultando apenas a estas últimas a prestação potencial do serviço público. Aí você cobra, ainda que o serviço não seja prestado, pela disponibilização do serviço. Isso no caso do serviço público, mas na taxa pelo efetivo exercício do poder de polícia. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. À luz da jurisprudência do STF, a existência de órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia exigido constitucionalmente. Então vejam só, ainda que o ente não tenha o órgão de fiscalização, isso por si só não é impeditivo da cobrança da taxa. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia é demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. Né? Veja só, a existência não é condição, mas sem o órgão, como é que você vai fiscalizar? Né? Então, se no caso concreto o ente da federação não possui órgão algum de fiscalização daquela matéria, não vai poder cobrar pelo poder de polícia, que não tem nem como, em tese, exercer. Então, essa tese aqui é importantíssima. É constitucional a taxa, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, o que é demonstrado pela existência do órgão. Ah, mas se o órgão não existir? Se o órgão não existir, o município, o Estado, vai ter muita dificuldade de provar que o poder de polícia, naquele caso, é efetivo, né? Que ele é efetivo. Bom, eu trago aqui também uma decisão do Supremo, essa mais recente aqui de 2021. A publicação se deu em junho de 2021 também, está aqui sem o número 1, mas depois eu vou colocar. É constitucional a taxa de registro de contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia ao Detran, prevista no artigo tal da lei tal, observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia. Isso porque quando o Estado ele está ali fiscalizando e verificando os contratos, está registrando, isso gera uma despesa para o próprio Estado. Há enfim, né, uma fiscalização que é executada pelo Estado, ele tem o direito de cobrar essa taxa. Informativo 557 do STJ, o Inmetro não é competente para fiscalizar as balanças de pesagem corporal disponibilizadas gratuitamente aos clientes nas farmácias. Eu achei interessante esse caso porque no Brasil os órgãos adoram, as entidades, autarquias, que sejam, adoram ampliar as suas competências, trabalham muito com base na teoria dos poderes implícitos, né? Aquela ideia de que a Constituição cria um órgão e dá implicitamente a ele poderes para exercer a sua função, as suas atribuições. E aqui foi o seguinte, olha, Inmetro não pode fiscalizar a balança de pesagem corporal, porque isso não é essencial, essa balança não é essencial para o desenvolvimento da atividade fim das farmácias. Você pode ter farmácia com balança ou farmácia sem balança, isso não é essencial. Então, o Inmetro fiscaliza aquilo que for essencial à atividade empresarial. Informativo 553 do STJ, bares e restaurantes similares não são obrigados a se registrarem em conselhos de nutrição, nem a contratarem nutricionistas, né? Diferente de uma fábrica de alimentos, né? Enfim, que está ali tendo que produzir em massa, fabricar em massa alimentos para a população. O restaurante, não, o bar também não. Ele serve comida, mas não precisaria ter esse profissional. Então, vejam que mais um exemplo de órgãos que procuram, no caso até os conselhos, que são entidades, autarquias corporativas, querendo ali ter essa prerrogativa de exercer o poder de polícia, exigindo ali que o profissional esteja, né, nos bares, nos restaurantes, mas o STJ entendeu que era descabida essa exigência, inclusive até estou aqui me lembrando, o próprio Supremo, em relação à Ordem dos Músicos do Brasil, né, enfim, estavam exigindo que o músico tivesse um registro profissional, uma ordem de músicos. O músico, o sujeito, ele canta, né, uma expressão artística, não,
Assim, não dá para burocratizar a música dessa forma e dizer que, né, qual a razão de termos uma situação em que o músico só pode cantar se ele estiver registrado, né, no, enfim, como músico na ordem dos músicos do Brasil, né? Um dos temas que eu tenho assim estudado bastante com os alunos, aí já é mais tema de pós-graduação, eu leciono também no mestrado e doutorado, é, é o tema da transferência do exercício do poder de polícia aos usuários dos serviços, né, que são disponibilizados a eles. Quer dizer, antigamente, a fiscalização, olha que interessante, da qualidade do serviço do táxi, e aí o táxi até se diz que não é serviço público, eu poderia falar do ônibus, por exemplo, transporte urbano, quem fazia isso era o Estado, unicamente o Estado que fazia. O que está acontecendo agora com a uberização da economia? Os usuários dos serviços públicos, enfim, eles estão tendo o poder de influenciar no modo como o serviço é prestado, como a atividade, se for uma situação até de poder de delimitar a liberdade de quem está exercendo uma atividade, eles votam, eles pontuam aqueles que estão, enfim, desempenhando uma atividade econômica. E isso, a gente parar para pensar, é um empoderamento do particular, né? Até, eu não vou dizer que são todas as etapas do serviço público, mas pelo menos na etapa de fiscalização, digamos assim, né? Porque você entra num veículo e você pode fazer essa avaliação, num hotel que seja, né? E essa avaliação vai ter um impacto prático, né? Porque ninguém fica hospedado em um hotel que tem uma pontuação baixa, a não ser que seja por um preço muito baixo também, né? Então, enfim, a tecnologia tem impactado dessa forma.